Bom Ai, dia, meu pessoal, Deus do tudo céu. bem? Vamos começar a nossa aula. Bom dia, Pro. Tudo É só bom? notícia boa no chat. É só assim, ó. Pro, eu quase quebrei meu pé ontem andando de skate, não consigo andar ainda. Sofia, se cuida, Sofia. Se cuida. Olha lá, ó, é só. Gente, essa não é minha aula, né? De que vocês. Mariana, sabia que isso não ia dar certo. A história da Raíssa, da Marjorie, vocês estão viajando, mas tudo bem, né, O gente? quê? O que eu fiz? Eu não Ô, fiz Pro, nada. ô, Pro, esses dias, Pro, se eu não me engano, foi na quinta-feira, eu sonhei que eu era uma maionese. Isso foi um sonho bom. Sonhei com Que sonho comida, Pro. maravilhoso, Karen. Nossa, aí sim, Ó, né? agora é só um minutinho. Sonho comum, todo Mas até que foi bom, mundo. gente. Eu era uma maionese. Esse é o efeito colateral da vacina dos russos. Ó, foram 2 minutinhos de bate-papo, agora a Pro precisa falar com vocês, ó. E olha que depois já que leva fama de esfomeada, né? A esfomeada, a Manu sonhou que estava comendo. Pessoal, presta atenção, ó. Sem fome. Hoje eu já dei uma olhadinha lá nos trabalhos e ninguém me enviou a mais. Então agora eu só vou olhar até o dia 2, vocês têm até o dia 2 para enviar e depois eu já vou enfiar hoje. Então é assim, ó. Eu tô fazendo os desenhos hoje, Pro. Então, toda aula eu estou falando dessa atividade. Então, assim, pessoal. Ô, Bruno, Agora, só um minutinho. Você recebeu o meu? Só um minutinho, ó. Hoje eu abri, porque final de semana eu não corrigi nada, hoje eu abri e ninguém, eu não posso falar, ninguém enviou. Ninguém. Eu não tive nenhum aluno que me enviou nada, certo? Então, assim, ó, a gente não pode perder tempo, que a Pro tem conteúdo para trabalhar. Mas o que eu posso dizer a vocês é que dia 2 é o último dia, eu fecho e envio o conceito para a coordenação. Então, vocês deveriam enviar. ô, Bruno, deixa eu avisar rapidinho. Aqueles do site não contam. Só o do e-mail. Um por vez. Ô, Bruno, posso falar? Do site. Só um minutinho. Fala, Pietro. Ô, Pro, o trabalho que você estava falando, foi o que eu te enviei no WhatsApp aquele dia, né? Então, Pietro, você não enviou ainda. bimestral. Pietro, você não tem nota. A Pro te falou que você colocou no site, eu te falei na aula passada isso, uma folha em branco. Você falou, foi, Pro? Eu falei, foi. Aí você falou, então eu vou fazer. E eu não recebi, você ainda não tem nota comigo. Não, certo? então, Pro, eu te mandei no WhatsApp da minha mãe. Ah, então tá. Foi no final de semana agora, Pietro? Foi na Então a Pro não vai sexta-feira. falar sobre isso ainda, porque eu não corrigi no WhatsApp ainda, apenas pelo site. Não, Se você for recebeu no WhatsApp, o meu? assim, Ô, mandei Pro, mas eu pacote mesmo. fiz o seu trabalho, né, no Word. Aí eu tirei uma foto no celular da minha mãe e eu mandei para você no seu WhatsApp. tá bom, tá. Você Gente, me passou agora eu no não site. posso falar de quem eu recebi. Agora não, porque senão nós vamos perder muito tempo da aula. O que eu faço? No dia 2, eu dou eu falo os alunos que não entregaram, certo? Raíssa, eu falei o seguinte, que alunos que copiaram e colaram ia dar 0. Isso sim, porque a Pro deu a chance de fazer os sistemas novamente. Eu posso te falar uma coisa? Só um minutinho, Karen. Só um minutinho. De fazer os esquemas novamente e não copiar e colar. Foi isso que eu comentei, certo? Pro, Então, posso falar rapidinho? Mandou, tá bom? Karen, fala. Pro, rapidinho. Ó, no meu trabalho eu te falei, né, o que eu ia fazer com os desenhos. Aí eu pensei de eu colocar uma imagem na internet no exercício 2 e depois desenhar do lado no exercício 3 e colar as imagens que eu desenhei. Eu posso fazer isso ou não? Então, pode, mas não tem necessidade, viu, Karen? Eu vou valorizar o seu trabalho. Entendeu? Eu não vou fazer comparativo se você chegou naquele nível de desenho, nada disso, tá bom? Não, Mas se não, você só tô quiser falando como eu vou colocar- fazer mesmo, porque eu pensei, tipo, você ia descontar, eu só fiquei com medo de eu fazer isso e você descontar. Não vou descontar, não. Pessoal, vamos começar a aula. Vocês vão perceber que eu pulei o primeiro capítulo desse grupo que nós vamos começar hoje. Foi proposital, certo? Eu quero falar com vocês primeiro do sistema esquelético e muscular do ser humano.
Depois, porque eu acho interessante conhecer primeiro essa parte, depois nós vamos falar um pouquinho de cada animal, certo? Então, a Pro inverteu. Pro, você pulou página? Não pulei, certo? Então, vamos lá. Quem quiser acompanhar, eu estou começando o capítulo 24, página 332, certo? 24, página 332, aqui, ó. Na verdade, 332, certo? Vocês vão ver que ficou um conteúdo anterior. Este conteúdo vai ser trabalhado na próxima aula, tá bom, pessoal? É que eu acho importante, dentro do esquema de explicação, eu acho importante começar por essa parte. Certinho? Tranquilo? Agora, pessoal, nós não vamos falar de trabalho, porque senão a Pro não consegue dar aula, tá? Então, ô Marina, espera um pouquinho, tá? A Pro pode responder no particular, porque aí eu vou ter que procurar o caderno, agora eu não consigo falar quem entregou ou quem não entregou. Posso fazer esse levantamento, tá bom, Marina? Ó, a sua voz ficou muda pra mim. Fiquei muda? É, pra mim não. Pra mim também não. Ai, deve ter falhado. Deve ter sido a minha cachorra que pisou aqui em cima do fio. Bom, vamos... Pessoal, observem aí o nosso esqueleto, né? Então, nós vamos falar... Oi. Nós vamos falar agora do esqueleto humano. Pessoal, qual a função principal do esqueleto? Dar estrutura ao nosso corpo. O ano que vem, vocês vão perceber que nós vamos estudar primeiro os seres invertebrados e depois os vertebrados. Qual a diferença? As vértebras, os ossos, que faz o quê? Dá estrutura, faz com que o corpo tenha estrutura. Então, nós somos seres vertebrados. Nós temos uma coluna vertebral e nós temos também o esqueleto que preenche todo o nosso corpo, que forma todo o nosso corpo, certo? Então, olha aqui, pessoal. O nosso esqueleto, ele possui algumas características diferenciadas. Então, a primeira característica é que dentro do esqueleto, olhem aqui, ó, nós temos os ossos curtos, os ossos longos, os ossos chatos, que são classificações dos ossos. Eu vou dar um exemplo. Qual é o maior osso do nosso corpo? O fêmur, que é este osso aqui da coxa, ó. Este é o maior osso do nosso corpo. Nós temos ossículos bem pequenininhos. Vocês sabem quais são os ossículos menores que nós temos? A Pro falou desses ossículos na aula passada. E qual vocês acham que é? Os dentes? Os dedos são, mas sabe que tem ossículo, Marina, menorzinho. Aqueles 3 ossículos que vivem lá dentro da orelha. Lembra o martelo, a bigorna e o estribo? Então, eles são 3 ossículos bem pequenininhos. Aquilo é osso? Eles são ossos, sim. Por isso, eles são 3 ossículos. Eles são chamados de ossículos porque eles são bem pequenininhos. E nós temos também, gente, os ossos intermediários. Estes ossos, eles possuem, logicamente, o tamanho de acordo com o local e a função que ele executa. Bom, olha este conjunto de ossos que são importantíssimos. Por quê? Primeiro que este conjunto de ossos e vértebras que permite a nossa locomoção, pessoal. Então, olha aqui, aqui nós temos o conjunto de vértebras. Cada vértebra dessa daqui é um ossinho curto, o conjunto de vértebras que formam a nossa coluna vertebral, que ela vai até o início do ânus ali, ó, que é o cóccix, né? Que é um ossinho que fica o último ossinho da coluna vertebral. Estes ossículos, eles têm que estar muito bem protegidos, porque um rompimento nessas vértebras pode acontecer aí um acidente, qualquer, vamos dizer assim, batida forte que aconteça o rompimento dessa vértebra, você pode ficar paraplégico. Aí, pessoal, e nós temos as costelas. As costelas, prestem bem atenção nas costelas. Elas não parecem uma gaiola? Ela parece uma gaiola, né? As costelas, a importância das costelas é proteger os nossos órgãos vitais. Então, as costelas, elas são chamadas de gaiola vital, um nome vulgar da costela. Por quê? Porque as costelas são um conjunto de ossos
que protegem os pulmões, que ficam aqui, e protegem o coração. Então, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente e fala, nossa, houve perfuração do pulmão. Por quê? Porque a costela quebrou e a própria costela entra nos pulmões, porque os pulmões ficam dentro das costelas. As costelas, elas servem para proteger estes órgãos considerados vitais. E dentro da nossa coluna vertebral, existem 2 tipos de medula. Existe a medula óssea amarela e a medula óssea vermelha. Qual a diferença entre a medula óssea amarela e a medula óssea vermelha? Uma vermelha. A medula óssea... Oi, Silvio. Não, nada. A medula óssea amarela, ela é rica em gordura. Ela que mantém os nossos ossos hidratados, nossos ossos sem o problema de ficar quebradiço. Lógico que existem doenças que vão acarretando estes problemas. Mas a medula óssea amarela, ela é um agrupamento de gordura que acaba mantendo os nossos ossos hidratados com os minerais importantes. Mas, para que essa medula óssea amarela fique com estas funções, a nossa alimentação também é importante, certo? E a medula óssea vermelha, pessoal, ela fabrica o sangue. Ela fica dentro da coluna vertebral. Então, por exemplo, tem pessoas que começam a sentir dor de cabeça, começam a sentir rigidez na nuca, e o médico desconfia de meningite. O que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer quando ele desconfia de meningite? Ele tem que introduzir uma agulha aqui dentro da coluna vertebral, para ele retirar um pouquinho do líquor que fica, um líquidozinho que fica presente na medula, para ele ver se ali tem algum tipo de bactéria ou vírus, porque a meningite ela é bacteriana ou viral, tanto faz. Então, ele introduz uma agulha dentro da coluna vertebral, porque a medula óssea fica lá dentro. As 2 medulas ficam dentro da coluna vertebral, certo? Tudo bem? E tem pessoas também, existe um tipo de câncer que é chamado de leucemia. Esse tipo de câncer também tem que colher este material, tem que colher um pouquinho dessa medula para analisar se por acaso está com câncer nas células sanguíneas. A Pro está citando doenças para vocês conseguirem relacionar, se familiarizar com a importância dessa medula para a nossa vida. Certo? Então, vocês entenderam que tem a medula óssea amarela e a medula óssea vermelha. E, além de tudo, existe a matriz óssea. O nosso osso, ele precisa de estrutura para ser formado. Então, aqui, ó, pessoal, aqui está falando, ó, vários tipos de célula formam o nosso osso, como os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Vocês não precisam decorar isso, certo? Eu só quero que vocês saibam que existe uma matriz para formar o osso. Existem as medulas que estão presentes na nossa coluna, dentro da nossa coluna vertebral. Tudo bem, pessoal? Marina, você está com a mão levantada? Não? Ah, não, é porque está a mãozinha aí, a proxa que você queria falar. Então, vamos lá, pessoal. Alguma dúvida nessa estrutura? Então, primeiro, a importância do esqueleto. Estrutura, armazenamento dos órgãos vitais, armazenamento da nossa medula. Olha aqui, ó. Produção das células sanguíneas que acontecem na medula óssea vermelha, certo? Tudo isso aqui acontece no nosso esqueleto. Olha que importância, né? Vamos conhecer, logicamente que vocês também não precisam decorar o nome de ossos, mas vamos conhecer alguns ossos só por curiosidade. Então, olha aqui é o crânio, a nossa caixa craniana, a mandíbula, ó. Nós temos ossos, né, na mandíbula, a clavícula, que é aqui, ó, que nós temos essa capacidade de movimentar. Aí nós temos a escápula, sabe quando você engasga, que alguém bate aqui, ó, é um osso chato. A escápula bate aqui, atrás, né, nessa região. Nós temos o húmero e o externo, que pega o osso do braço, as costelas, que a Pro já comentou, certo? O fêmur, que é o maior osso do nosso corpo. Antigamente se falava rótula, hoje é patela, que é esse ossinho que fica no joelho, né? Esse ossinho arredondado, ele é chamado de patela.
E os ossos da nossa canela, que é a tíbia e a fíbula, que são esses dois ossinhos aqui. E as falanges, gente. As falanges, que foi a Marina que falou dos ossículos, né? Que são as falanges dos nossos dedos. Vocês podem ver, ó, que são vários, tá vendo? Ó, tanto dos ossos dos dedos da mão, como dos dedos dos pés. Fala, Silvio. A minha irmã, ela tá estudando medicina faz alguns anos. E ela, quando ela voltava assim pra casa, ela começava a falar um monte de nome estranho, assim, de osso e tal. Ela falava da tíbia, da clavícula, tal, assim. E eu não entendia nada, eu ficava boiando. Ela ficava tananana, clavícula, nananana, tíbia, não sei o quê. Eu ficava boiando e não entendia nada. Principalmente, Silvio, porque médico, quem trabalha na área da saúde tem que conhecer todos os ossos, todos os músculos do corpo, certo? Tem que lembrar de tudo, né, Pro? Os remédios certos. Tudo. Ô, Pro, só que o pior é que ela tá na Argentina, então é tudo em outra língua, né? É verdade. Aí ela vem falando os nomes e eu sei alguns ossos e tal. Aí ela fica voltando com os outros nomes, mais esquisito. Aí eu fico procurando. Eu tinha um livrinho que tava todos os ossos, aí eu ficava procurando e não achava. Que bom que você tinha curiosidade de procurar. Felipe, você quer falar? Não, Pro. Então, pessoal, olha lá. Agora, ô Marina, não, a Pro não recebeu. Tá bom? Se você não está conseguindo, eu não recebi, Marina, o seu. Tenho certeza. Porque como você manda tudo, eu lembrei que você não mandou. Manda por e-mail se você não estiver conseguindo. Certo? É que eu já mandei 2 vezes pelo site. Não. Mas de uma semana. Eu abri hoje. E apareceu o check já. Eu abri hoje, não vi lá. Eu vou olhar de novo, tá bom? Se você quiser me mandar de novo, mandar pelo e-mail, você que sabe. Tá? Vou mandar pelo e-mail. Tá. Mas a Pro olhou hoje, ainda abri lá, Marina, e não tinha. Tá bom? Pessoal, vocês já devem ter ouvido o termo assim, ó, ligamento. Ah, ele rompeu o ligamento. Nossa, ele está de repouso, ele está em repouso porque ele rompeu o ligamento, né? Ah, o jogador estava lá jogando, ele virou a perna e rompeu o ligamento. Então, agora ele tem que fazer fisioterapia. O que é o ligamento? Olha aqui, pessoal, o que é o ligamento. O ligamento é um tecido conjuntivo. O que é tecido conjuntivo? É o agrupamento de células que possuem várias funções. Nós já vimos nos níveis de organização dos seres vivos que os tecidos são agrupamentos de células, certo? E aí, pessoal, estas células, elas são cartilaginosas, elas são elásticas. É como se fosse um elástico segurando um osso no outro. Então, para que o osso fique próximo ao outro e não saia do lugar, existe um ligamento, vários ligamentos que seguram um osso no outro. Então, você pode perceber, principalmente no joelho, que você tem a patela que parece que ela tá soltinha, né? E nós temos aqui, ó, do lado da patela, nós temos os ligamentos que seguram o osso no outro. O que se deve fazer, por exemplo, uma pessoa que pratica esportes? Uma pessoa que pratica esportes ou que faz algum exercício de impacto, seja ginástica olímpica, seja atletismo, corrida, tem que alongar. Porque quando você alonga, o que você faz? Você faz com que seus músculos, nós vamos falar de músculos também, eles possam contrair e relaxar e ficar mais relaxados para aguentar o impacto. E você faz o mesmo processo com os ligamentos. Por quê? Porque se você levanta da cama e vai correr, estes músculos, eles estão retesados, nós dormimos. E aí pode haver, sim, uma lesão no músculo, um rompimento do ligamento. Por isso que é importante o alongamento antes e após os exercícios físicos, certo? Então, o ligamento, só um minutinho, o ligamento, ele serve para ligar um osso no outro. Então, Marcela, tem que tomar cuidado, né? Pode falar, quem falou Pro? A minha mãe e meu pai, geralmente, eles têm isso daí, dor no joelho e tal. Aí minha mãe, ela tem um problema na cartilagem. Aí, às vezes, ela tem que ir no médico aplicar, mas é um negócio assim. Eu não sei direito.
Sabe o que acontece, Silvio? Vou até aproveitar o comentário do Silvio para explicar algo para vocês. Olha, entre um osso e outro, vou pegar o do livro que está maior, o esqueleto. Ó. Entre um osso e outro, aqui da coluna vertebral, tem uma cartilagem. São os discos intervertebrais, e eles são cartilagens. Tenta imaginar, pessoal, que entre uma vértebra e outra tem um elastiquinho, tem uma borrachinha. Para quê? Para quando você exercitar, abaixar, essa borrachinha não permite que um osso bata no outro. Então, essa cartilagem é como se fosse um amortecimento para o nosso corpo, para os movimentos. Quando você executa movimentos que prejudicam a coluna, ou você faz um exercício de alto impacto sem cuidar da coluna, ou você dorme errado, ou você carrega muito peso, essa cartilagem entre uma vértebra e outra, ela vai sumir, ela vai dissipando, ela vai achatando. E aí um osso bate no outro e a pessoa tem dor. Então, isso é chamado de hérnia de disco. A pessoa tem que ir ao médico, às vezes ele aplica uma cartilagem, ele faz uma infiltração, tratamentos paliativos. A pessoa vai ter que fazer este tratamento sempre. E aí o médico indica uma hidroterapia, uma ginástica sem impacto, para que a pessoa possa sobreviver com menos dor, né? Porque já não tem mais jeito. Aí, quando acontece extravasamento, quando vaza a medula, começa a ter problemas mais sérios, aí tem que fazer uma cirurgia, certo? Então, a Yasmin falou que o pai dela caiu de moto e rompeu o ligamento. Aí, quando rompe, tem que ficar fazendo fisioterapia, tem que ficar em repouso. Ele se regenera, sim, com muito sacrifício. E pelo que é observado, principalmente com os jogadores, é que assim, nunca volta totalmente ao normal. Certo? Eu não entendi muito bem o que é a hernia de disco. Você pode explicar de novo, por favor? A hernia de disco é quando a cartilagem, essa proteção, esse amortecimento que tem entre os ossos, ela achata, ela perde essa capacidade, essa elasticidade. Então, quando isso acontece, um osso bate no outro. E cada vez que um osso bate no outro, a pessoa sente dor. Certo? E aí, a hernia de disco é isso. Mas por que ela é causada? Má postura, principalmente má postura, pegando muito peso de forma errada e assim por diante. Ô, Pro. Giovana, é duro isso aí? Oi? Ô, Pro, eu tinha um amigo que ele conseguia deslocar o dedão dele e a costela. Tem gente que tem esses movimentos aí. Mas o dedão da mão ou do pé? Pode machucar. Da mão. Eu consigo pular a corda do braço. Eu consigo deslocar. Eu consigo, só do dedão da mão. Eu consigo deslocar o dedão da mão. Ô, Pro, tem um ator de uma série Stranger Things, que é o Dustin. Eu esqueci o nome dele. Gente Matarazzo, um negócio assim. E ele consegue deslocar o braço, um negócio mais esquisito. Não é legal. Porque ele tem problema no corpo. Não é bom. Pro, ó o meu dedão aqui, ó. Otávio, você já me mostrou esse dedo seu aí estranho. Né? É mais estranho quando a Marina consegue pular a corda com o braço dela, Pro. Quê? A Marina, ela consegue pular a corda com o próprio braço. Ai, Marina. Como é que é isso? Vai aí, Marina, mostra. Vai, Marina, mostra. É um ET. Pronto. Agora eu quero ver. Já vi Karen, já vi Marina, habilidades. Eu não consigo nem colocar o meu dedão. Marina, deixa eu ver o seu. Eu não consigo colocar o meu dedão no meu pé. Meu primo faz isso. Meu primo gente, consegue fazer isso. Ô, Marina, eu quero ver a menina do exorcista. E o menino da Marina, você ele ficava zoando. Deve ser muito difícil. Ô, Pro, antes... eu tenho o braço, ele meio torto. O meu osso, ele vai mais pra cima. E aí, eu já quebrei o braço 2 vezes, né? Já quebrei o direito e já quebrei o esquerdo. E o que aconteceu foi que eu quebrei esse ossinho aqui de cima. Assim. Aí meu braço, ele fica mais torto ainda. O braço também, ele é torto. Ele é virado ao contrário. Tipo, literalmente ao contrário. O braço virado um saci. Gente, tem pessoas... Gente, isso acontece. Tem pessoas que o braço... O braço da Marina. Meu Deus, é muito estranho. Por exemplo, às vezes eu fico em pé, parece que meu joelho vai mais para trás. Os alunos falam, sua perna é torta. É de cada um. Nem isso pode, por exemplo, pode causar problemas? Se fosse causar problemas, já teria causado. Cada um tem um osso, um se desloca mais, outro se desloca menos.
Olha lá o dedo da Marina. É uma coisa meio mutante. Mas vamos lá, gente. Eu posso te perguntar uma coisa? Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Marina, para, pelo amor de Deus! Vamos lá. Vamos olhar para a câmera dela. Ô, Pro, posso falar uma coisa? Na verdade, eu perguntar. Mas é isso, meu dedo seria... Fala, pode falar. Pro, tipo assim, quando eu tenho um problema, eu não sei se é um problema direito, é que eu puxei da minha mãe. Quando eu estico a minha perna, eu fico muito tempo sentada, que nem eu tô agora, e eu estico, meu joelho estrala. Quando, tipo assim, eu tô com muito tempo sem mexer, o dedo do pé, o meu dedo estrala. Até as juntas do pé, eu também estralo. E meu pai fica falando que não é pra fazer isso, porque senão vai gastando. Alguma coisa assim, vai desgastando. Se você pensar que o que você está estralando está no meio de cartilagens, ele vai se desgastar, mas assim, o tempo todo está se desgastando. Você só tem que tomar mais cuidado com a sua coluna, postura e assim por diante. Estralar os dedos, as articulações que você chamou de juntas, e nós vamos ver agora o nome correto, as articulações elas vão engrossando sim, porque como você vai estralando, as articulações elas vão aumentando. Então, tem gente que estrala, por exemplo, muitos dedos das mãos e eles vão ficando grossos. Isso é verdade, porque a articulação, ela vai se dilatando aqui. Você vai ficando com os dedos mais grossos, certo? Tem uma menina que ela faz balé comigo, que ela falou que ela, de tanto estralar os dedos, o dedo dela é tipo dessa grossura, assim. Então, o dedo dela é essa grossura. Minha irmã, ela estrala os dedos. Eu já sei que é uma pergunta muito besta, mas eu sempre fico em dúvida. O que segura faz as partes do corpo? Eu não entendi a sua pergunta. Cortou, tá? Sabe as partes do corpo, tipo braço, perna? A parte que segura as duas partes não é a cartilagem? É o ligamento. Um osso no outro é o ligamento. Um osso no outro, o que segura é o ligamento. Conjunto de ligamentos. Vou dizer, são os ligamentos. Eu achei que Só um minutinho. Pessoal, ó, segurem aí agora a pergunta aí que tem chat. Gente, é normal estralar, tá bom? A Pro também, quando se movimenta, se estrala joelho, estrala osso. Se estralar muito, o dedo pode entortar? Na verdade, não. Porque o dedo é osso. Tá? Tudo bem? Agora vamos lá. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui são articulações. Tem gente que fala assim, eu tô com uma dor nas juntas. As juntas, o que o pessoal quer dizer juntas? Essa característica de conseguir dobrar algumas estruturas, ó. Então, vamos dizer que nós temos dobradiças. Nós temos ossos, entre um osso e outro nós temos os ligamentos e nós temos a capacidade de se movimentar, como se fosse uma alavanca, certo? E essa característica, essa alavanca, ela é chamada de articulações. Então, essa característica da gente conseguir se movimentar, ela é chamada de articulação, tá? Existem vários tipos de articulações. Então, a Pro colocou algumas aqui para vocês, olha. As articulações de movimento livre, elas são chamadas de articulações móveis. Existem aquelas articulações de movimento parcial, é chamada de articulação semimóvel. E existe aquela que não se movimenta, que é chamada de articulação imóvel. Então, assim, quais são as articulações móveis? Aquela que a gente consegue ver o deslocamento mesmo. Eu tinha até pego aqui para vocês, só um minutinho. Cadê? Quais são as articulações móveis? As articulações móveis são as do braço, que nosso movimento é amplo, mandíbula, joelho, certo? Essas articulações, ela nos permite ter, assim, um movimento mais amplo. Agora, quais são as articulações semimóveis? As articulações semimóveis, a principal é a coluna vertebral. Você consegue virar, tal, mas se você der um movimento muito brusco, você pode, nossa, eu dei um mau jeito na minha coluna. Por quê? Porque a coluna ela não foi feita para movimentos tão amplos. Então, a coluna vertebral é a principal articulação semimóvel que nós temos. E as articulações imóveis, Professora,
Deixa só para eu concluir. E as articulações imóveis, pessoal, elas estão presentes no crânio. São as costuras, as suturas que existem no nosso crânio. Se você observar um crânio, você vai ver que ele tem vários ossículos agrupados. Aí você fala assim, mas por que existe articulação no crânio se elas não se movimentam? Elas não servem como dobradiças. Porque quando nós éramos bebezinhos, o que aconteceu? Nós tínhamos a moleira. Lembra que eu comentei que o cérebro ainda tinha que se desenvolver no sistema nervoso? A Pro comentou isso com vocês. Então, as articulações, elas eram afastadinhas, elas eram abertas, permitindo o desenvolvimento do crânio. A partir do momento que o meu cérebro alcançou o desenvolvimento total, o que aconteceu com essas suturas cranianas? Elas travaram. E elas fecharam. Como elas permitiam movimentos na fase de bebê, até os 2 anos de idade, mais ou menos, elas são consideradas articulações. Porém, nunca mais elas vão se movimentar. Então, elas são articulações imóveis. Certo, pessoal? Articulações imóveis. Então, aqui, ó... Só um minuto, eu já vou deixar vocês perguntarem, assim que eu acabar de explicar articulações. Olha aqui, ó. Vocês podem perceber que parece costuras, ó. São suturas. Essas suturas, elas eram afastadas na época de bebezinho. Aí depois, ó, elas se fecharam. Vocês viram, ó, se fecharam. E aqui é considerado uma articulação imóvel, certo? Tudo bem, pessoal, até aqui? Quem quer perguntar, pode perguntar. Sim. Eu te mandei 2 partes no chat. Tá. Eu posso falar um negócio? Professora. Se não for história, pode. História deixa pro finalzinho da aula, senão a Pro não consegue concluir. Não, Pro, é uma história, só que, tipo assim, tem relação à matéria. Fala rapidinho, Nicole. Tá, é tipo assim, você falou sobre o cérebro, que tem a formação dele, que, tipo, tem que tomar cuidado quando é bebezinho, né? E aí eu lembrei, você falando disso, que quando eu era menorzinha, eu usava muito arquinho de cabelo. Muito, e eu acho que isso meio que prejudicou, porque eu tenho uma onda na cabeça, é uma ondinha. Porque eu acho que eu usei desde novinha, tipo, desde os 4 anos eu usava. Por isso, tem gente, Nicole, geralmente nenezinho se usa a faixinha. Porque, assim, a cabeça do neném ela é muito sensível mesmo. Tanto que, às vezes, se percebe uma mãe, por exemplo, que coloca a criança para deitar sempre na mesma posição, a cabeça da criança vai ficando achatada daquele lado, né? Então, até isso o pediatra ensina. Você deitar a criança de um lado, depois deitar do outro, porque a cabeça, ela está ainda com essa capacidade de moldar, né? Pode ter acontecido. Se você usasse arquinho muito apertado, né? Que eu acho difícil. Criança não aguenta, criança berra se isso acontecer, tá bom? Tem alguém que quer falar? Pode falar. Professor. Olha o chat. Calma, eu já vou olhar o chat. Fala, Marina. A orelha seria uma articulação? A orelha não. A orelha ela é cartilaginosa. Por quê? Porque a orelha ela cresce. Ela vai crescendo mesmo quando nós já encerramos o nosso desenvolvimento. A orelha é um tecido conjuntivo. É a orelha e o nariz, né, Pro? E o nariz. Só um minutinho. Mas então, se não é uma articulação, como dá pra mexer a orelha? Assim, é uma outra característica genética. Eu não mexo a orelha. Tem gente que mexe, eu não mexo. Eu mexo. Eu mexo. Eu não mexo. Eu mexo. Sempre quando eu mexo, parece que mexe na mandíbula. Deixa eu só responder. Eu só mexo uma. Professora, o que é aquela aguinha quente que a gente sente atrás do pescoço quando a gente dá de mau jeito? Quando a gente de mau jeito? Aquela dor, aqui não é uma aguinha quente, é que é uma dor tão grande que dá esquenta, né? Aquela região muscular. Ela queima e ela depois passa. Não é um líquido aquilo, é um estiramento do músculo. É verdade que se você falar muito então, Karen, sorte sua, viu, Karen? Não engordo, que bom. Mas, tipo assim, eu não entendo. Igual a pediatra falou, tipo assim, eu como e perco meio quilo pro meu crescimento. Isso é estranho.
Pronto, eu estava com 36.600, agora estou com 36.550. Deixa eu só falar uma coisa, Karen, a gente pode até conversar com isso em outro momento, só que assim, isso não é problema, eu tenho um metabolismo rápido, a gente não pode falar disso agora. Porém, sabe o que você pode fazer? Uma nutricionista pode ajudá-la aí. Pronto, Marina, eu já... Eu tenho uma pergunta, por que Eu os bebês têm mais ossos do que e-mail, não faz tanto tempo. Tá bom, gente? É verdade que os bebês, as crianças têm mais... Manuela, eu já habilitei. Aí, fala agora, fala. É verdade que os bebês crianças assim, têm mais ossos do que os adultos? Não é que tem mais ossos, não é isso. É que assim, nós temos ossos e cartilagens, e deles, por enquanto, é tudo assim flexível. Então, se você for contar, não existe isso, ele nasce com a quantidade correta, mas depois o que é cartilagem fica cartilagem, o que é osso fica osso. É por causa que é mais pequenininho, então conta como mais, né, Pro? Não, é por causa de cartilagem que conta como osso. Ah, nossa. Isabela, não entendi o que você falou, Isabela. Ô, Isa, a Pro não entendeu. Pessoal, e aqui, ó, as articulações móveis, certo? Então, assim, eu quero saber, todo mundo entendeu o que o esqueleto faz, a função das medulas, o que são esses discos cartilaginosos, vocês entenderam para que serve o ligamento e entenderam também as articulações. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Porém, pessoal, os nossos ossos, eles são cobertos. Não, ô Marina, vai até dia 2. Fica tranquila. Ah, Isa, não tem como falar isso. Quanto tem que pesar? Não tem. Isso depende muito de uma pessoa para outra. Entendeu? Quem pode falar isso para vocês é um nutrólogo, é um endocrinologista, é alguém que trabalha com isso. Certo? Mas não tem assim, tem que pesar tanto. Isso depende muito da sua altura, depende do seu metabolismo, é isso que as pessoas vão medir, certinho? Eu sei que não tem muito a ver com a matéria, mas esses dias deu para ver Vênus do lado da Lua. Ah, eu ouvi falar que ele ia aparecer, mas Vênus no verão vocês vão ver muito. Ó, pessoal, agora nós vamos conhecer os músculos. O que os músculos fazem? Eu até peguei aqui, ó. Os músculos... eles recobrem todo o esqueleto. Olha que bonito os músculos, pessoal. Eles recobrem o nosso esqueleto. O nosso esqueleto não fica daquele jeito peladinho. Eles possuem aqui, ó, toda uma estrutura que recobre os nossos ossos. Os músculos, eles têm uma função. Primeiro, permitir o movimento. Graças aos nossos músculos, que se agrupam ali nos ossos, eles permitem o nosso movimento. Só que existem vários tipos de músculos. Existem os músculos lisos, os músculos estriados e os músculos estriados cardíacos. Então, vamos conhecer cada tipo de músculo e a função de cada um, certo? Então, olha aqui, músculo liso. Qual a função e onde estão presentes os músculos classificados como músculo liso? O músculo liso, o nome já diz, ele é liso, pessoal, ele não se contrai muito. Ele não possui estrias que permitem a contração e o relaxamento com força. Então, o músculo liso, a Pro vai até anotar aqui que é importante vocês saberem, o músculo liso, a contração dele, a contração é lenta e involuntária. O que eu quero dizer? Que eu não consigo controlar o movimento dos meus músculos lisos. Ah, eu coloquei errado. Eu não consigo controlar o movimento do meu músculo liso. Por quê? Primeiro, que eles estão presentes nos órgãos internos. Então, neste momento, por exemplo, eu tomei café, aí eu vim aqui, estou dando aula. O meu esôfago, que é o do sistema digestório, ele está fazendo um movimento para que meu alimento desça. A minha bexiga urinária, ela está se expandindo para receber urina. O meu, vamos pensar, o meu rim, para fazer a filtração, ele tem movimento, e eu não controlo nada disso. Então, nos órgãos internos, estão presentes o músculo liso. Só que a contração dele é bem lenta.
como ele não possui estrias, como o músculo estriado, a contração dele é lenta e involuntária. Quando eu digo involuntário, eu quero dizer que eu não controlo. Está acontecendo todos os processos agora nos meus órgãos internos e eu não consigo controlar, certo? Então, o músculo liso, que é o primeiro músculo, ele está presente nos nossos órgãos internos. Tudo bem, pessoal, até aqui? O pulmão não é, né? Porque a gente consegue segurar o ar, né? Parar de respirar. Não, mas você segura o ar, mas você não impede que os pulmões continuem fazendo as trocas gasosas. Porque se isso não fosse simultâneo, você morreria. Não pode interromper. A gente não pode ficar sem ar em hipótese alguma. Hipótese alguma. Tanto que se a pessoa passar por um problema onde ela fica alguns segundos sem ar, ela pode lesionar cérebro, ela pode ter vários problemas. Certo? Então, mesmo que você prenda o ar, neste momento está acontecendo todo o processo de trocas gasosas nos pulmões. Certinho, pessoal? Fala, Nicole. O que seria a estria? Vou mostrar agora. Pessoal, olha aqui o tecido muscular estriado. Eu achei legal essa foto, porque aqui, pessoal, é a imagem, um desenho. E aqui é uma micrografia. O que é uma micrografia? Observado ao microscópio mesmo. Estria é isso aqui, ó, Nicole. Essas estruturas elásticas que permitem que o músculo se contraia com mais força. Ele tem força para ele contrair e relaxar. Então, são várias estriazinhas, vários músculos, ó, vários tecidos cartilaginosos agrupados, formando essas estrias, que dão o quê? Vigor ao movimento. Ele dá força ao movimento. Onde estão presentes os músculos estriados? Primeiro, que o músculo estriado ele é classificado assim, ó. Vou escrever aqui para vocês. Ele é classificado como músculo estriado esquelético. Se ele é classificado como músculo estriado esquelético, ele está presente no nosso esqueleto. E estes músculos que permitem que a gente corra, se movimente, faça luta de boxe, pega e faz musculação. Por quê? Porque ele é forte, ele é vigoroso. Como que é a contração dele? A contração dele é rápida e voluntária. Ou seja, eu controlo o movimento do meu músculo estriado esquelético. Certo? Eu controlo. Então, a contração dele é uma contração rápida. Ó, rápida. Ó, eu consigo fazer rapidamente o movimento. Eu consigo dançar. Por quê? Porque o meu músculo estriado, ele permite este movimento. E os movimentos, eles são rápidos e voluntários. Tudo bem? Até aqui? Só, pessoal, que existe um órgão que ele não pode... Presta atenção nisso, é importante. Existe um órgão que ele não pode ter uma contração lenta e involuntária. Involuntária, tudo bem, mas a contração não pode ser lenta, porque senão ele não consegue bombear sangue. Que órgão é este? Coração. Coração. O coração. Se ele for lento, ele não consegue bater o suficiente, né? Ele não vai conseguir bater o suficiente se ele fosse um músculo... Gente, se ele fosse um músculo liso... Sabe o que aconteceria? A contração dele seria muito lenta e nós não conseguiríamos. Gente, o áudio. Nós não conseguiríamos manter a circulação sanguínea, certo? Então, aí existe uma exceção. O único órgão interno que possui músculo estriado é o coração. Então, olha lá, ó. O nosso esqueleto possui músculo estriado esquelético. Os nossos órgãos internos possuem músculo liso. E com exceção, nós temos um músculo estriado cardíaco. Por quê? Ele continua sendo um movimento involuntário, porém, é uma contração rápida. Coração, forte. Ele precisa bater forte, ele precisa ter força. Por isso que o único órgão que é um movimento rápido e involuntário, porque ele tem estrias nos seus músculos, é o coração. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês conseguiram entender a diferença entre o músculo estriado cardíaco, o músculo estriado esquelético e o músculo liso? Tudo bem até aqui? Sim. Tranquilo mesmo? Eu nunca entendi o que é espinha, quer dizer espinha dentro do corpo. De novo, por favor? A espinha, na verdade, são as vértebras,
certo? São as vértebras. Você está falando da espinha dorsal? Você está falando da espinha do corpo? Você está falando de espinha de rosto, né? Porque espinha de rosto é acúmulo de gordura, de sujeira, de impureza. Agora, a espinha, que o pessoal chama vulgarmente de espinha, é a própria coluna vertebral, certo? Tudo bem, pessoal, até aqui? Aí... A diferença entre elas? Fala de novo, Manu. Você pode explicar de novo, resumir para mim a diferença? Posso sim. Ó, posso. O músculo liso é aquele músculo, o que é importante vocês lembrarem? Que a contração dele é lenta e involuntária. Eu não controlo o meu esôfago, o meu intestino, a minha bexiga urinária, os meus rins, os meus pulmões. Então, quando fala de músculo liso, ele não tem estria, ele não consegue contrair e relaxar com força. Então, ela é lenta e involuntária. O músculo estriado esquelético, o nome já diz, é um músculo que possui estrias em todo o esqueleto. A contração dele já é rápida e involuntária. Eu quero levantar o braço. Eu quero abrir meus braços. É voluntária. Eu quero me movimentar. Então, o músculo estriado esquelético, a contração é rápida e voluntária, certo? E aí nós temos uma exceção, porque o coração, ele deveria ter um músculo liso, como todos os órgãos internos. Só que ele precisa de vigor no batimento. Então, ele é o único músculo, ele é o único órgão interno que possui estrias em seu músculo. Por isso que ele é classificado como músculo estriado cardíaco, onde a contração é involuntária, porque eu não controlo meu coração, bate coração, não controlo, você controla? Ninguém. Então, ele é involuntário, mas é rápida o batimento dele. Certo, pessoal? Tudo bem? Certo. Olha, Tudo bem, agora entendi. Pronto. Se a espinha é feita de gordura, sujeira, e cravo é do que, então? Também. Só que a espinha é assim, ó, o cravo é impureza que entra, a espinha é acúmulo de gordura, é uma pele que ela é oleosa, já é uma característica da pele, até genético. Ó, a Pro tá colocando a lição aqui, 128 e 129. Pessoal, é capítulo 22, tá? Capítulo 22. Exercício, Ok. páginas 128 e 129, porque nós temos alternativas, né? Múltipla escolha. Capítulo 22. Anotem, por favor. Pessoal, passa tão rápido a aula com vocês? Muito rápido, voa. Isso, Marina. Também acho, Pro. Gente, Realmente, passa rápido. até a próxima aula. Tchau, tchau.